Mais uma entrevista aqui na Assembleia da República, outra vez com a Iniciativa Liberal, desta vez com o Bernardo Blanco. Bem-vindo. Muito obrigado. E és o terceiro deputado mais novo desta legislatura. Isto é uma pressão? Não, acho que não é nenhuma pressão. Sou o homem mais novo, falámos disso, o terceiro mais novo, depois da Patrícia, da Iniciativa Liberal, e a Rita Matias, do Chega. Acho que é um bom sinal nós termos dois deputados tão novos, também já falei disso, porque o Parlamento, em termos de jovens, está claramente subrepresentado. A geração com menos de 35 anos é cerca de 1/3 da população portuguesa, mas depois aqui no Parlamento isto ronda aos 3, 4%. É um número mesmo muito baixo, 10 vezes, em termos de proporção, 10 vezes menor do que aquele que há na população. Isto antes não era assim. Há 40 anos a história era muito diferente. A média dos deputados era muito mais baixa, cerca de 20 anos mais baixa. Depois, à medida que o tempo foi evoluindo, aquela geração também da Revolução foi envelhecendo e, pelos vistos, não entrou outra geração e a média de idades foi subindo, quer no governo, quer nos deputados. Nós tentamos fazer a nossa parte, não é? Cerca de 25%, digamos, também somos dois, são bastante novos. A Joana, apesar de já ter mais de 35, também é bastante nova. Por isso esperamos que os outros partidos tentem também fazer esse papel. Achas que há uma forma diferente de olhar a política da nova geração? Não tenho assim a certeza para te dar uma resposta sim ou se não. Tenho uma convicção de que, se tu sendo mais jovem, tens, como qualquer geração, uma perspectiva diferente das coisas. Porque as minhas preocupações e até a minha rotina cultural, digamos assim, não é a mesma, certamente, que um deputado que esteja aqui com 60 anos. Isso não quer dizer que seja bom nem que seja mau, mas se o Parlamento é plural e é representativo da sociedade, convém nós termos esses vários grupos da sociedade, digamos assim, aqui presentes. E por isso acho que não faz sentido, se o país tem 1/3 das pessoas até 35 anos, não faz sentido depois o Parlamento ter só 3% das pessoas até 35 anos e a esmagadora maioria ter 50 e 60 anos. E tu tiveste agora um momento também importante, que é um momento importante na vida de qualquer deputado, e logo nos primeiros tempos, que foi discursares no 25 de Abril em nome do teu partido. Depois tiveste um episódio curioso que vi nas tuas redes sociais, depois foste abordado por um senhor na rua, como uma pessoa de esquerda, e que te foi dar os parabéns. Sentes também essa responsabilidade de agora, quando tu falas, estás a falar para um público mais alargado e para muitas pessoas que não conheces? Sim, eu desde o início da Iniciativa Liberal que sempre tive a convicção de que cada vez que falava, estava a falar pela IEL. Simplesmente, à medida que a IEL tem vindo a crescer, a responsabilidade cresce. Acho que não pelas funções, porque as funções continuam iguais e com o mesmo peso para mim, simplesmente porque a IEL, ao crescer, tem mais responsabilidade. Não é? Antes não existíamos, depois passámos a existir muito pouco dentro de uma bolha, depois um deputado, agora um grupo parlamentar, e o nosso objetivo certamente será mais do que duplicar o número de votos que tivemos e, idealmente, daqui a 4 anos e meio, haver uma mudança governativa. E, por isso, a responsabilidade vai aumentando. Sinto que é preciso falar para um público mais alargado, mas isso não é só uma questão de responsabilidade, é uma questão mesmo também de necessidade. Porque se nós quisermos mudar o estado em que o país está hoje, eu sei que não vai chegar. Nós temos uma base forte de jovens e alguma classe média e nós temos de continuar a tê-la e fazê-la crescer, mas ela não é suficiente para nós mudarmos o estado em que o país está, porque sociologicamente o país está envelhecido, a população mais velha é preponderante, o número de pessoas que estão um bocadinho mais dependentes do Estado, pensionistas, etc., é preponderante e por isso não vai chegar só aos públicos que nós temos hoje. Vamos ter de alargar em termos de eleitorado. A missão difícil é como chegar lá, claro. Mas a necessidade está identificada. E vocês costumam dizer que há muitos liberais que ainda não sabem que são liberais. Quando é que, na tua vida, percebeste que eras liberal? A minha família sempre foi um QB politizada. O meu avô, com quem eu cresci basicamente todos os dias, não pertencia a nenhum partido, mas sempre falou muito de política. Ajuda ao facto da minha mãe trabalhar QB diretamente com política e por isso sempre ouvi muita política em casa. Eu lembro-me na campanha de 2004 das autárquicas aqui em Lisboa de ter tipo 9, 10 anos e ir a comícios e por isso fui tendo interesse por política. Eu era muito novo, tinha 10, 11, 12 anos e procurava saber. Ia lendo
E depois, à medida que fui ficando mais velho, obviamente, quando tens 15 anos não és velho, mas comecei a ler cada vez mais coisas, sobretudo na internet. Comecei a aprender bastante, primeiro até mais sobre a teoria, filosofia política, etc. E fui parar a uma parte mais teórica, Escola de Chicago, Escola Austríaca, etc. Não tanto política pura e dura. Mas depois daí percebi que esses académicos tinham influenciado, vamos lhe chamar assim, a Revolução Liberal dos anos 80. Pronto, que teve duas figuras principais, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas que aconteceu um bocadinho pelo mundo todo. E aí foi a minha transição mais para a política. Não tanto a parte académica, sair dessa parte doutrinária das escolas, passar mais para a política. Comecei a interessar mais por essas figuras, umas um pouco mais conservadoras socialmente, que não é, obviamente, a nossa praia, digamos assim, agora, mas que em termos económicos, na altura, fizeram bastantes reformas. Comecei a interessar-me por aí e depois sempre estive mais ou menos envolvido nas várias faculdades em que eu tive, nas duas. Organizei sempre vários eventos políticos, tínhamos clube de cinema, convidava pessoas para irem falar, tínhamos debates, tínhamos entrevistas. Depois fiz parte também de duas organizações, o Instituto Mises e o Students for Liberty, e por isso tudo isso se consolidou. Até que chegou a altura em que, por isso eu devia ter 20 anos, 21, começámos cada vez mais a falar da necessidade de um partido liberal, de sair destas associações e de pegar em algumas destas pessoas e criar um partido. Havia uma grande discussão, a maioria das pessoas era até contra, e depois o Rodrigo Saraiva, conheci o Rodrigo, ele também decidiu avançar com a criação desse partido e uns meses depois juntei-me à associação ainda, que depois veio dar a Iniciativa Liberal. Foi mais ou menos esta a história. E teres tirado gestão, achas que contribuiu para isso também, ou não? Em termos de política, eu sempre fui um pouco autodidata. Eu fiz gestão, acho que não influenciou grande coisa. Pode ter influenciado o facto de, obviamente, eu tendo tido algumas cadeiras mais financeiras, mais de gestão, posso ter uma perspectiva um bocadinho mais económica, digamos assim, da sociedade. Por outro lado, eu depois até fui para a Católica, para o IEP, em Ciência Política, depois da licenciatura, e aí cheguei lá e eu já, sem qualquer tipo de arrogância, a maioria das coisas eu já tinha aprendido de forma autodidata em casa. E por isso não sei se o facto de estar em gestão ajudou ou não, pode ter contribuído, pelo menos numa perspectiva económica e também em termos de marketing. Eu sinto que muito do que também aprendi e fui querendo aprender depois da faculdade em termos de marketing, que é uma componente de gestão, nós todos considerámos que ia ser fundamental para a IEL. Ter um partido com zero notoriedade ia precisar de um marketing muito agressivo para se conseguir mostrar ao público, sobretudo em Portugal, onde a cultura política é muito imóvel. Ao contrário de outros países onde aparecem partidos muito rápido, aparecem e desaparecem, as pessoas mudam de voto. Por exemplo, em Itália aquilo é de loucos, todos os anos partidos novos e as pessoas mudam radicalmente. Em Portugal é mesmo muito raro, é mesmo muito difícil conseguir entrar no Parlamento. Nós estamos numa fase dos quase 50 anos de democracia histórica. Estes últimos 6 anos, em que entraram 4 partidos, PAN, Iniciativa Liberal, Chega e Livre no Parlamento, isto nunca tinha acontecido nesta dimensão. Por isso acho que há mesmo aqui uma mudança de sistema representativo em Portugal. E tiveram um crescimento exponencial de 1 para 8 deputados, mas sendo um grupo com 8 deputados ainda implica que tenham de se multiplicar por várias áreas. Quais é que é as áreas aqui, e reflete-se também nas comissões em que trabalhas e que tens diferentes funções, que são os teus temas de maior prioridade? Estou em 2 comissões. A primeira, infelizmente, ganhou grande relevância agora, que é de Assuntos Europeus. Digo infelizmente, obviamente, por causa da guerra, mas que, do ponto de vista pessoal, o facto da pasta até ter passado para o Primeiro-Ministro é boa para mim, em termos de trabalho. E, em segundo lugar, estou na Comissão de Ambiente e Energia. São 2 temas, obviamente, o Ministério é gigante, aquilo não tem mesmo muita coisa. Em termos de ambiente, sinto que é uma prioridade, obviamente, não só nacional, mas também europeia. Também é uma causa que aos jovens cada vez diz mais. Em termos de energia, o trabalho é difícil, porque é mesmo muita coisa à pasta. Portugal tem um potencial grande neste setor e, por isso, em termos de relevância, é bom para mim, em termos pessoais, trabalhar neste assunto.
E depois a Comissão tem mais várias coisas que não vou dizer que são secundárias, digamos assim, mas em termos de peso não é tão grande como ambiente e energia. Tem animais, tem florestas dividido com agricultura, etc. Por isso esta Comissão é mesmo muito grande. Por isso as minhas duas prioridades em termos de trabalho por agora vai ser nesta área. Assuntos europeus, agora sobretudo com a guerra, e ambiente e energia. Depois há obviamente temas que eu gosto e tenho mais carinho, mas vou ter de trabalhar com os deputados das outras comissões porque não estou nelas. Há propostas até que fui eu a desenvolver na legislatura anterior, quando era assessor do João, em termos de violência doméstica, violação, que no outro dia até fui eu que fiz a intervenção, apesar de não ser a minha comissão, porque, embora não sejam a minha comissão, são temas que me interessam e que eu também já tenho conhecimento sobre o assunto da legislatura anterior, enquanto estava aqui enquanto assessor. E por isso esses temas vou continuar a trabalhar neles e muitas vezes a apresentá-los ali, apesar de não ser a minha comissão. E sentes que agora, ultimamente, também por tocares em assuntos europeus e na questão ambiental da transição energética, que estas duas comissões também, em parte, estão com um assunto comum? Claro, elas interligam-se imenso. Amanhã, por exemplo, tenho uma reunião de preparação do Conselho Europeu e um dos temas é sobre o embargo energético à Rússia. Pronto, isto pega na Comissão de Energia, pega na Comissão de Assuntos Europeus e estão as duas bastante ligadas porque a menor dependência energética da Europa é um assunto cada vez mais preponderante que liga aos dois. Liga a assuntos europeus e liga ambiente, que era uma coisa que nós já tínhamos vindo a falar na legislatura anterior, em todos os debates de preparação do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro, e as respostas nunca foram nunca houve grande explicação e foi tudo sendo adiado e agora, infelizmente, por causa da guerra, as coisas vão acelerar um bocadinho. E como é que se gera o dia-a-dia aqui no Parlamento com a vida pessoal também? É difícil essa gestão agora? Pouco tempo? Eu acho que agora, vou ser um bocadinho honesto, agora para mim está um bocadinho mais fácil. Porque não te esqueças que eu trabalhava aqui antes, não é? Enquanto assessor. E nós éramos 4, certo? Nós éramos o João Coutinho Figueiredo, era um deputado para todas as comissões e 4 pessoas. Nós agora, felizmente, somos 8 deputados e temos bastante mais assessores. E por isso, em termos de trabalho, isto era uma coisa que eu dizia muito antes. O Parlamento é bastante economias de escala. Tu estás em mais comissões, mas o trabalho não aumenta na mesma proporção do número de recursos que tu tens. Okay? E por isso, nós tendo mais gente e dividindo o trabalho por essa quantidade de pessoas, o volume de trabalho não cresceu. As comissões continuam iguais, não começaram a produzir mais. Simplesmente nós agora podemos ir a muitos mais temas e por isso temos mais trabalho porque queremos e porque podemos. Mas para mim agora sinto que é um bocadinho mais fácil, porque tenho muito mais ajuda que antes não tinha. Antes eu tanto pesquisava um assunto sobre o rio Algures, como a seguir estava a ver algo no código do IRS, coisas que não têm nada a ver. Agora tenho 2 comissões específicas e que são prioritárias. Como é que se conjuga? Olha, há dias em que sais daqui tarde, há dias em que sais daqui mais cedo, não é? Agora, em termos de orçamento, esta semana, por exemplo, é um bocadinho mais complicada, porque até sexta-feira temos de entregar as propostas de alteração ao orçamento, nós vamos colocar cerca de 100, e por isso é preciso acabá-las, fazer a revisão, submetê-las, etc. Eu normalmente, fim de noite, ali, antes do jantar ou depois do jantar, consoante dá, tento sempre fazer desporto. E depois é ir gerindo o tempo. Segunda-feira, às vezes de manhã, são dias mais calmos, porque, como vocês sabem, segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado. Eu tenho a sorte de ter sido eleito por Lisboa, não é? Por isso, ao contrário de outros deputados, não tenho de fazer as viagens para os meus distritos. E por isso, segunda-feira, normalmente é um dia mais descansado, mais de audiências com associações e empresas que vêm cá, e acabas o dia um bocadinho mais cedo. Dias de plenário, dias de comissões, são dias, obviamente, com mais coisas. Agora com o orçamento está tudo um pouco... Os plenários param e fica só orçamento e comissões. E quais é que são as tuas grandes referências políticas? Grandes referências políticas? Não só nacionais, ou sim, nacionais. Internacionais. Nacionais achas que é mais difícil encontrar a nível liberal? Nacionais acho que é muito mais difícil, não é? Portugal não tem grande cultura, como tu sabes. E acho que também não vou estar aqui a bajular a dizer... O João é líder há 3 anos e é o meu ídolo, não é? Eu acho que o João fez uma coisa extraordinária. Assumiu a iniciativa liberal, nós tínhamos tido 1%, agora temos cerca de 5% nas eleições, nas intenções de voto,
saiu uma sondagem recente com 10%, mas não vou valorizar essa porque foi só uma, mas na média das outras já temos 7%, e por isso ter crescido 7 vezes aquilo que tínhamos em 3 anos e pouco, com pouquíssimos recursos, acho que é extraordinário. O João fez ainda por cima aqui sozinho, enquanto deputado, fez um trabalho fenomenal. Mas agora, para falar de legado, não é? 3 anos se calhar não é suficiente para dizer esta é a minha referência política. Posso dar uma referência mais antiga, século XIX, William Gladstone, Reino Unido, mas se calhar isso não diz muito às pessoas. Depois há políticos de quem eu gosto, mas obviamente a realidade cultural é diferente. Não vale a pena comparar Portugal 2020 com os Estados Unidos nos anos 80 com o Ronald Reagan. Não é? A realidade não é a mesma, mas eu gosto muito. Não quer dizer da persona, mas obviamente o político depois, quando está com as pessoas a discursar, etc., não é 100% autêntico, porque há um trabalho de construção que é preciso fazer. E ele fez-lo muito bem. Ele passou de ser um ator, literalmente, e conseguiu pegar nessas qualidades que tinha aprendido de representação e discurso, etc., para aplicá-las enquanto político. Tinha uma coisa que eu gosto muito e que o João tenta às vezes, que é muito humor no discurso. Obviamente que ele depois tinha uma equipa gigante que o ajudava a preparar isso, coisa que nós ainda não temos, pode ser que um dia cheguemos lá. Mas ele, nesse discurso, era muito incisivo com o humor. E isso é algo que atrai muitas pessoas, porque discursos de 20 minutos monótonos chateiam muito qualquer um. Só que não os fazer também é difícil. Ter a qualidade para fazer discursos entusiasmantes e com humor é complicado. E na música, o que é que te atrai? Na música, olha, eu estudei numa escola de música, não sei se tu sabes. E obviamente que a maioria das coisas que nós estudámos foi música clássica. Pronto. E por isso, eu acho que um bocadinho, como nos forçaram tanto a ter música clássica, eu comecei-me a interessar quase pelo oposto. E eu adoro rap, hip-hop. Eu acho que muito pela questão das palavras, do jogo de palavras, trocadilhos, etc. Isso pode ser uma coisa também, para eu gostar de escrever discursos, e isso pode ter a ver com isso. Eu lembro-me de estar no 5º ano e estar sozinho lá na escola de música clássica, tipo a ouvir Sam da Kid no MP3, estás a ver? Mas em termos nacionais, gosto muito de Slow J, para fugir um bocadinho aqui ao rap mais puro, mas gosto muito de Slow J. Depois, não fugindo também da outra ponta, da música clássica, Hans Zimmer eu gosto muito, faz as músicas de filmes brutais. Por falar, aliás, o Slow J tem uma música que é o Lágrimas, que o início começa com aquela música do Gladiador, do Now We Are Free, que é dele. Gostei um bocadinho da melodia lá. E pronto, é esta conjugação de extremos, mas eu ouço quase tudo. Se estiver lá na rádio, eu ouço à vontade. O Slow J até a cantar A Menina Está à Janela, fica uma versão engraçada. Qual é que é o mote da tua vida? Vi que tens também uma frase no Instagram que tenho uma no Instagram e no Twitter, que é basicamente uma tradução do latim, encontra um caminho ou cria um. Tipo, se queres uma coisa, encontra um caminho ou cria um. Mas aqui em termos de política, também tenho uma que é vamos expandir a liberdade. Que é, eu às vezes de manhã quando estou a começar as coisas, tenho de fazer a lista do to-dos, depois acabo sempre com vamos expandir a liberdade. Que é um bocadinho o propósito da iniciativa liberal, seja na economia, seja em termos sociais, quer em termos políticos, nós queremos expandir a liberdade que existe na sociedade atual. Daí o slogan principal do partido ser Portugal mais liberal. Não é? Nós não queremos uma revolução armada de hoje para amanhã em que vamos privatizar a TAP. Não é nada disto. É todos os dias o Portugal um bocadinho mais liberal em todas as áreas da nossa vida. E por isso vamos expandir a liberdade. Tem esse propósito de liberdade, mas também tem esse gradualismo de vamos expandir. Não é uma coisa de hoje para amanhã haver uma revolução extremista, quase como alguns defendem. Esse caminho de liberdade que queres fazer, tanto na política como noutras áreas que já tens essa experiência, onde é que achas que quer que chegue? Qual é que é o marco que tu consideras que pretendes deixar com esse contributo? Bem, agora ainda é um bocadinho cedo para falar disso face às minhas ambições, porque eu acredito mesmo que nós podemos ter a oportunidade de estar num governo para reformar o país a sério.
Porque os últimos governos têm sido basicamente de manutenção do poder. É esta a minha perspectiva. Manutenção do poder, deixar tudo que é bem igual, desde que nós, neste caso, o Partido Socialista, continue no poder. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, que é, se nós tivermos uma oportunidade, nós vamos mesmo tentar reformar o país. Algumas coisas, certamente, não serão tão populares, outras coisas terão de ser bem comunicadas, mas eu acredito mesmo que este país tem o potencial para ser, no mínimo, tão próspero como outros na Europa são. E temos todas as condições para isso. E por isso, eu sei que isso não vai acontecer daqui a 2 anos, nem daqui a 3, nem daqui a 4. Estás a perceber? Por isso, em termos de marco, eu gostava mesmo dessa reforma estrutural do país em que até sociologicamente o país virasse. Porque nós, e por motivos obviamente entendíveis, devido ao Estado Novo, temos um país sociologicamente mais à esquerda. Isto depois reflete-se em termos económicos. As pessoas ficaram mais ligadas a partidos de esquerda que, em termos económicos, têm uma perspectiva menos liberal da economia. Para haver uma mudança sociológica, ou acontece algo dramático, que eu espero que não aconteça, do género uma crise gigante, uma bancarrota, e as pessoas há ali uma mudança de mentalidade quase coletiva, ou então há mesmo um período de grandes reformas em que as pessoas veem, olha, isto afinal funcionou mesmo, nós durante estes anos todos tivemos com medo, mas isto aconteceu e funcionou, por isso a partir de agora vamos seguir este caminho. Coisa que aconteceu em muitos países no fim dos anos 80. Portugal, obviamente, tinha outra realidade cultural, na altura também, quer dizer, acho que foi um período bom, face aos nossos 40, 50 anos, acho que os anos 80 até foram um período bom. Mas não houve essa mudança sociológica. E por isso, para além das reformas que o país efetivamente precisa, eu gostaria também que houvesse essa mudança sociológica, para não estarmos num país onde é impensável, porque atualmente praticamente é haver um governo liberal. Hoje em Portugal é impossível, na prática, haver um governo liberal. Eu espero que daqui a 20 anos, ou daqui a 15, não seja. E por isso o marco são esses 2 marcos, basicamente. E uma das coisas que acontece na política e que é natural, também no sentido positivo, é tentar persuadir as pessoas, tentar convencer as pessoas que estas ideias são as melhores, neste caso, para o país. Sentes que é ainda uma grande dificuldade e tens essa experiência de tentares convencer também as pessoas à tua volta e tens sido bem sucedido? Acho que nós temos sido relativamente bem sucedidos, tendo em conta, mais uma vez, o país em que estamos, que sociologicamente tem as condições que eu já falei. Não é o mesmo haver um partido liberal na Holanda ou um partido liberal em Portugal. É mais difícil para nós convencer as pessoas, a meu ver, do que eles convencerem os holandeses, por exemplo. Mas eu acho que nós temos sido, em grande medida, bem-sucedidos, exatamente por aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, em Portugal, o Bloco de Esquerda é um conjunto de vários partidos. Só houve um partido novo que conseguiu entrar na Assembleia até 2015. Foi um partido no início dos anos 90 e 91, Partido dos Reformados, que depois desapareceu logo. Por isso, desde que há democracia até 2015, nunca um partido verdadeiramente novo tinha entrado. Entrou depois o PAN e depois o Chega, a Iniciativa Liberal e o LIVRE. E por isso, face a este até imobilismo cultural, político da sociedade portuguesa, eu acho que nós temos conseguido algo mesmo extraordinário. Nós hoje já somos o 4º maior partido da política portuguesa e a Iniciativa Liberal tem 4 anos. Às vezes parece que já tem muito tempo, mas tem 4 anos. Quando chegarmos às próximas eleições legislativas, passou mais tempo do que aquele que a Iniciativa Liberal já tem. E por isso nós somos ainda muito novos, mas acho que temos feito um bom trabalho aí. Em termos pessoais, o que eu sinto é que as gerações mais jovens estão mais abertas e por isso é mais fácil persuadi-las, digamos assim, das nossas ideias, sobretudo porque estamos numa era com muito mais informação, estamos numa era de Erasmus, as pessoas sabem que se nós estamos a defender o sistema de saúde holandês ou alemão, as pessoas já foram à Alemanha, já foram à Holanda, estão informadas, sabem que aquilo não é nenhum papão privado de ninguém tem acesso à saúde sem ser os ricos. Isso, se calhar, há 50 anos, poderia muito mais facilmente, sem ter acesso à internet, sem tu poderes viajar, etc. Hoje tu vais a outro país e sabes efetivamente que esses papéis não são verdade, porque tu estás lá. E a sociedade, em termos de informação, está muito mais globalizada.
E por isso sinto que, sobretudo nas gerações mais jovens, há uma maior abertura delas para ouvir as nossas ideias. Nos mais velhos, muito mais complicado. Muito mais complicado. Mas eu acho que tem a ver também com as fases da vida, não é? Tu, quando estás numa fase da vida mais para o fim da vida, sem qualquer tipo de valor negativo aqui, tu privilegias segurança, não é? Tu não privilegias o risco, não privilegias a mudança. Estabilidade. Exatamente, preferes estabilidade. Portugal, como eu estava a dizer há bocado, tem uma população muito mais envelhecida, e isso é bom, por isso, para quem está no governo e que promove estabilidade e continuidade. Os jovens, por outro lado, estão mais abertos à mudança. Estão mais inconformistas e têm menos probabilidade, a meu ver, de se contentar com o pouquinho que temos hoje. Porque uma pessoa de 70 anos já não vai sair de Portugal, em princípio, para ir ganhar mais para outro sítio, não é? Mas um jovem que acabou a licenciatura, ou uma enfermeira, se calhar pensa em ir para Londres ganhar o dobro ou o triplo. Enquanto uma pessoa mais velha vai ficar em Portugal com a sua família e já está mais aversa à mudança. E isto que nós estamos a falar é efetivamente uma mudança. Porque tu estás habituado a ter um partido no governo, às vezes intercala com outro. Estes partidos novos, uns para um lado, outros para o outro, são todos um sinal de mudança que afeta a tua vida. E tu, enquanto eleitor, e nós também temos de ter a humildade de saber que podemos trabalhar muito aqui, mas depois as pessoas lá fora, maioritariamente, não estão informadas. Pronto, isso também pode ter justificações plausíveis e de falha nossa. Mas as pessoas não estando informadas, o que elas veem em muitos destes casos é, olha, estes tipos são novos, estes tipos são diferentes, estes tipos trazem novas políticas. E a questão agora é, isto é bom ou é mau? Se tu fores um jovem, se calhar pensas, ok, isto pode ser bom. Novas políticas, novas diferentes, estou cansado desta continuidade. Mas se fores mais velho, se calhar pensas, eu não estou para inovações. Não é? E por isso, nas gerações mais velhas, temos bastantes mais dificuldades e mais resistência em conseguir passar as nossas ideias. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias? Esperança. Tenho esperança que isto mude um pouco, que a iniciativa liberal possa crescer, que as ideias liberais se possam espalhar, que toda a população fique um bocadinho mais adepta da liberdade em todos os campos, porque o país realmente tem condições para ser um grande país. E eu diria até um dos países mais prósperos da Europa, e por isso, esperança. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses? Que mensagem? Olha, que não se contentem com o pouquinho que nós temos tido, que se inconformem um bocadinho, até disse isto no 25 de Abril, que recuperem um bocadinho esse espírito de inconformismo, porque realmente a estagnação em que nós estamos há praticamente 20 anos é económica, mas também, a meu ver, passou até a ser um estado de espírito quase, em que nos contentamos com tudo o que há e as coisas passam e não há grande responsabilidade, não há grande exigência, e é basicamente o tempo ir passando e não há a palavra em inglês accountability, que em português não tem grande tradução, e só isso até já nos devia fazer pensar um bocadinho. Não há essa responsabilidade por as coisas não melhorarem. Melhorarem pelo menos significativamente. E por isso a mensagem era essa, olha, que se inconformem um bocadinho e que sejam mais exigentes com o país. Bernardo, muito obrigado pela tua entrevista e boa sorte para o mandato. Obrigado. Muito obrigado. E lá em casa continuem-nos a acompanhar com mais entrevistas aos 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima.